Nós estamos aqui iniciando o ano letivo com a nossa primeira aula de língua portuguesa. Nesse primeiro momento, eu gostaria de fazer a minha apresentação. Eu me chamo Antônio Valdemar de Carvalho, como vocês estão vendo aí no slide. Sou formado em Letras Português pela Universidade Estadual do Piauí. Formado também em Artes Visuais pela Universidade Federal do Piauí, campus de Picos. E sou pós-graduado em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Arte e Educação. Dizer para vocês que é um prazer a gente reiniciar as nossas atividades educacionais. Este ano que ainda estamos nesse mesmo sentido remoto ainda com esse programa de aulas remotas por conta da pandemia pela qual o mundo está vivendo. Mas esperamos que logo essa vacina seja, como se diz, efetivamente aplicada em todos os brasileiros para que a gente possa viver com tranquilidade. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês mais uma vez e dizer que é uma grande satisfação estar aqui, como se diz, colaborando com a formação de vocês. Também, assim, eu sinto uma felicidade muito grande em fazer parte dessa equipe que eu considero uma família, que é a Secretaria de Educação de São João da Canabrava. Esse ano já vai somar 18 anos que eu trabalho lá e nesses 18 anos tenho feito muitas amizades, tenho dado a minha parcela de colaboração para com a educação canabravense e também tenho um legado assim de muitas amizades, tanto com alunos, pais de alunos, professores, enfim, funcionários de um modo geral da escola, enfim, todas as pessoas pelas quais nós compartilhamos nessa trajetória de 18 anos. Eu sou, como se diz, professor de língua portuguesa e artes e faço isso porque gosto dessa profissão e considero que eu já nasci para ser professor. Desde pequeno eu tinha essa vontade de um dia eu estar, como se diz, em sala de aula. E desde 2003 que eu estou, como se diz, trabalhando em sala de aula. Na Prefeitura de São João da Canabrava, eu iniciei em 2008, ou seja, só fazendo uma ressalva, eu entrei em 2008 e você não está fazendo apenas 13 anos. 18 anos no aspecto geral. Inicialmente eu comecei na rede estadual, depois foi que eu passei à rede municipal. E eu trago aqui para vocês um poema de Francisco Otaviano, que o título é Ilusões de Vida. Esse poema eu acho que a gente pode fazer uma reflexão sobre ele. Quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não viveu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Ou seja, nós não podemos passar pela vida, como diz aí o próprio poeta Francisco Otaviano, em brancas nuvens, sem fazer nada, sem construir, sem ser protagonista em algum momento da vida. Ou seja, devemos, pois, ser protagonista nesse momento. Vocês devem ser protagonistas da aprendizagem de vocês. Devem ser, como se diz, protagonista de um novo futuro. Porque nós sabemos que é através da educação que a gente vai construindo um alicerce para ter uma vida mais promissora. E eu selecionei esse poema, Ilusões de Vida, de Francisco Otaviano, justamente porque nossa primeira semana de aula nós vamos trabalhar o aspecto de leitura.
E dentro do aspecto de leitura, um dos gêneros a ser discutido é poema, leitura de poema. E esse primeiro poema, e esse foi o primeiro poema que eu quis trazer para vocês, que eu considero um excelente poema de uma boa reflexão, viu? E também, ao decorrer das aulas, vocês estudarão com a parte de gramática, na segunda de linguagem, nós estudaremos o quê? A anáfora. E aqui nós temos uma anáfora. Podemos ver a anáfora aqui, ó. Quem passou, a repetição dessa expressão. Ou então só a repetição aqui da palavra quem. Quem e quem. No primeiro, no início de cada verso, nesses 3 versos. Mas, no decorrer das aulas, a gente vai rever esse conteúdo com maior explanação por outros professores. Viu? Eu agradeço inicialmente como se diz, esse momento que Deus nos concede, a oportunidade de estar compartilhando com vocês, por meio dessas novas tecnologias, a nossa presença virtual aí na casa de vocês. Eu não sou canabravense, sou de Bocaina, que é como se diz, a minha terra natal. A Lagoa Grande aqui foi o lugar que eu nasci e vivi. Portanto, eu quero compartilhar com vocês aqui a residência onde eu nasci e morei até o momento que eu, como se diz, ganhei minha independência, ou seja, que eu me casei e vim morar na minha casa. Mas a Lagoa Grande como se diz, é um lugar encantador. A foto aí está bonita também. Enfim, compartilhar com vocês também um pouco do meu ser, da minha existência. Dando continuidade, nós vamos passar agora para a leitura de um poema intitulado Aula de Português. O autor desse poema é Carlos Drummond de Andrade, que eu considero um dos principais poetas da nossa língua. Nós temos assim um número muito grande de poetas da língua portuguesa, mas eu faço uma ressalva da nossa língua assim, brasileira, se tratando da literatura brasileira. Carlos Drummond de Andrade como se diz, faz parte da trindade da poesia. Mas não só do Brasil, mas no aspecto da língua portuguesa, Drummond é considerado um dos grandes poetas. E esse poema, Aula de Português, o meu primeiro contato com esse poema foi quando eu estudei o 8º ano. A 8ª série, desculpa, que antigamente chamava 8ª série, que agora chama 8º ano. Eu me recordo que ele veio no meu livro didático, foi um dos primeiros livros didáticos no antigo ginásio, que eu não recebia, a gente só recebia um livro de português. O ginásio, que agora a gente chama de ginásio de ensino fundamental, anos finais. E Drummond começa esse poema assim: a língua. Na ponta da língua, tão fácil de falar. A língua não, desculpa, a linguagem. A linguagem, na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem, na superfície estrelada das letras, sabe lá o que ela quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe. E vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramáticas esquipáticas atropelam-me, aturdam-me, sequestram-me. Já esqueci a língua que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada, do namoro com a prima. O português são 2, o outro é mistério. Inicialmente, quando a gente lê esse poema de Drummond, entende-se pouca coisa, principalmente uma pessoa que tem uma história de leitura
pequeno, uma pequena história de leitura, não tem assim um repertório de leitura maior. Mas quando a gente vai criando um repertório de leitura, você começa a entender mais sobre o que realmente Drummond quis falar neste poema. O título é Aula de Português. Eu selecionei justamente ele porque para poder dar abertura a esse ano letivo em nossa disciplina de língua portuguesa. E como estamos falando de poema, o gênero textual que nós vamos ler nesse primeiro momento é poema, eu achei muito pertinente escolher esse poema de Drummond. Aí ele diz a linguagem na ponta da língua, ou seja, a gente é a fala. A linguagem na ponta da língua é a fala. Nós sabemos que a linguagem acontece de várias formas. Acontece através da forma verbal e não verbal, falada ou escrita quando é verbal, através de gestos, de cores, de sons, enfim. Por muitas formas a linguagem se manifesta. Hoje, através, como se diz, do celular, a gente coloca aquelas carinhas que chama emoji, enfim. Ela se manifesta, a linguagem, de muitas e muitas maneiras. Mas a linguagem na ponta da língua é a fala. E aí quando diz assim, fulano fala na ponta da língua, porque ele fala bem. Fulano lê na ponta da língua, porque ele lê com boa dicção. Aí por isso que diz, tão fácil de falar, ou seja, a língua é fácil de falar, aquela que a gente aprende em casa. A língua do cotidiano. Aí na segunda estrofe diz, a linguagem na superfície estrelada das letras. Sabe lá o que ela quer dizer? Aí já vai o quê? Para a linguagem, para a língua formal, padrão. Ou seja, na superfície estrelada das letras, a linguagem não culta, a linguagem é o quê? Formal. Aí por isso que ele termina a estrofe dizendo, sabe lá o que ela quer dizer? Ou seja, dependendo do vocabulário, a gente não consegue entender o que a linguagem está dizendo. Ou seja, se for uma linguagem erudita, de palavras de difícil conhecimento, de pouco uso no nosso dia a dia, nós não sabemos o que ela quer dizer, não é verdade? Aí ele afirma, o professor Carlos Góes, ele é quem sabe. Ou seja, esse professor Carlos Góes era um dos professores de língua portuguesa que ele ensinava a língua de forma assim, bem tradicional. Veja, Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902 e morreu em 87. Imagine quando eu não me recordo do ano que ele escreveu esse poema, mas deve ter sido aí na década de 60, 70, ou seja, a produção de Drummond é de 1945 para cá, a produção maior dele. E aí, enfim, o professor Carlos Góes ensinava a língua portuguesa de modo que aquela língua ensinava a gramática tradicional mesmo. Aquilo que a gente não ensina mais hoje. Hoje, nosso livro didático, o ensino de gramática não leva mais para o ensino tradicional. Ensinar regras, decorar regras. Por quê? Porque nós temos uma língua que a gente usa em casa, que é a linguagem do cotidiano, a língua coloquial. Mas na escola também a gente precisa aprender o português padrão para quando a gente for usar em determinadas situações de formalidade. E aí continua dizendo, e ele vai desmatando, o professor Carlos vai desmatando o Amazonas da minha ignorância, ou seja, ele sabia a língua portuguesa a fundo, e quem estudasse com ele ia também adquirindo esse conhecimento. Por isso que ele vai dizendo, e vai desmatando o Amazonas da minha ignorância, ou seja, vai colocando as informações e você vai deixando a ignorância, ou seja, o que é ignorância? É não conhecer. Você vai passando a conhecer a língua portuguesa a partir do estudo da gramática das aulas de português. E aí o professor, ou o poeta Drummond diz, figuras de gramática esquipática atropelam-me, aturdem e sequestram-me. Essas figuras de gramática, nós vamos estudar figuras de linguagem. São muitas figuras de linguagem.
Existe assim um número muito grande de figuras de linguagem que alguns gramáticos diziam que só precisava de 2 figuras de linguagem. Só precisava você estudar 2 figuras de linguagem, a metáfora e a comparação. O resto, a gente entendendo essas 2, iríamos entender todas as outras. Neste mês vocês estudarão o quê? A metáfora e o paradoxo. Que não é, como se diz, não é difícil de entender. Aí o que é a quarta estrofe diz: já esqueci a língua em que comia. Ou seja, aquela língua, a língua que comia não é o órgão da boca. A língua que a gente usa em casa, aquela que pedia para ir lá fora, aquela que levava e dava pontapé, ou seja, aquela língua do dia a dia. A linguagem de uso em situações de não formalidade. E ainda diz mais, a língua breve, língua entrecortada do namoro com a prima, ou seja, o namoro com a prima significa dizer que é situação de informalidade. Portanto, Drummond faz essas analogias do uso da língua em situações de formalidade e não formais. E ele termina a última estrofe, que é apenas de um verso, ele diz: o português são 2, ou seja, é o português padrão e não padrão. Aí diz, o outro é mistério, enfim. A língua portuguesa existe várias variações dela. A padrão, a coloquial, as variações regionais, as variações de sexo, as variações de idade, históricas, enfim. Existe assim um número muito grande de variação linguística que o poeta Drummond ele colocou apenas 2. Português são 2. Enfim, o outro é mistério. Portanto, minha gente, nossa aula de leitura, nossa primeira aula de leitura foi isso. Leitura de poema, nós fizemos também uma pequena apresentação sobre a minha pessoa, o professor Antônio Valdemar, que vou estar com vocês nas aulas de língua portuguesa, se Deus nos permitir. E desejamos que Ele permita que a gente possa estar em nossa escola, em nossa sala de aula, e não nesse aspecto virtual.